Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 37 até o 41, mas eu peço que a igreja mantenha a sua Bíblia aberta durante a entrega da mensagem, porque nós vamos voltar ao texto. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 até o 41. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós dizemos amém à oração já feita pelo teu servo e rogamos a Ti que os nossos corações possam ser compungidos, que nós possamos ouvir a Tua palavra, essa palavra de vida eterna, e essa palavra possa tocar a profundidade do nosso coração de um modo muito, muito especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu gosto das perguntas e queria começar hoje também com uma pergunta: o que é que tem nos levado a buscar o Cristo? O que é que tem nos levado, eu não quero nem falar em ir à igreja, mas olhe, o que é que tem nos levado a buscar o Cristo? São necessidades, são enfermidades, são dificuldades outras e muitas e outras, ou nós temos uma necessidade vital de buscar o Cristo porque nós nos sentimos miseráveis, pobres, cegos e nus? O que é que tem nos levado a Jesus? Quando eu li esse texto, na verdade, eu queria pedir que a igreja depois lesse todo o capítulo 2. E o livro de Atos, ele apresenta Jesus como Senhor ressurreto, reinando soberano sobre a sua igreja. E o texto citado especificamente, este capítulo, ele mostra o Cristo vivo enviando o Espírito Santo sobre os cristãos reunidos ali naquela reunião de oração que durava em torno de 10 dias. Não há uma unanimidade com relação ao tempo de duração daquela reunião, mas ela durou em torno de 8 a 10 dias. E ali o Senhor cumpria a promessa feita por intermédio do profeta Joel, muitos anos atrás, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E esse derramar não cessou. E quando nós falamos no derramar do Espírito, no mover do Espírito, no encher do Espírito, nós tendemos a imaginar um grande barulho, uma grande algazarra, uma grande movimentação exterior. Mas eu queria dizer a você que a grande movimentação que há
a partir do derramar do Espírito Santo, é no interior dos nossos corações. Há uma revolução interior, há algo que se move dentro de nós e traz uma consciência profundíssima do nosso próprio estado de miséria e da nossa necessidade da presença do Cristo. Então, as palavras lidas por Pedro, elas resultaram como resultado do seu sermão inflamado, Pedro cheio do Espírito. Aquelas palavras, elas geraram um acréscimo ao povo de Deus de 3.000 pessoas. Então, algo tem me chamado a atenção nos últimos tempos, sobretudo depois da igreja eletrônica acontecendo. Todos os dias nós ligamos a TV e encontramos inúmeros cultos, e há sempre um apelo dramático por parte dos pregadores em relação a coisas exteriores. Não há um apelo voltado para a profundidade do coração do homem. E algumas perguntas têm vindo ao nosso coração nos últimos tempos. Por exemplo, o que tem levado as pessoas a buscar o Cristo em nossos dias? Que espécie de apelo tem sido feito pelos pregadores em nossas igrejas e através da mídia? O que tem sido prometido como moeda de troca pelos pregadores da atualidade? Os fins justificam os meios. Hoje é um dia onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, é um dia em que eu convido a comunidade a que juntos possamos refletir sobre essas coisas. Eu gostaria de chamar a atenção para aquele episódio da descida do Espírito Santo, que revolucionou o coração daqueles discípulos rudes e iletrados e os fez incendiar o mundo daqueles dias com a mensagem mais impactante da história. E através dos lábios do apóstolo Pedro, nós ouvimos ele dizer o seguinte: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Mensagem simples, direta, cheia da graça de Deus, cheia do Espírito de Deus. E o resultado dessa mensagem: 3.000 batizados. A grande motivação que levava as pessoas a Jesus era o fato de ele ter sido constituído por Deus Senhor e Cristo. Cristo significa aquele que é enviado, o Messias. Quem é Jesus, afinal? Jesus é o enviado de Deus com autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido a Israel, o Salvador. O Deus vivo e verdadeiro, a palavra viva que procede da boca de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é a videira verdadeira, é a água da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Isso basta. Contudo, só os que tiverem ouvidos espirituais para ouvir, ouvirão e entenderão essa verdade e se converterão. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nos dias de sua carne, nós ouvíamos o próprio Jesus dizer que as pessoas o procuravam pelo pão que perece. Elas iam a Jesus para terem seus mortos ressuscitados, elas iam a Jesus para serem libertas do jugo maligno, do jugo romano, elas iam a Jesus
várias razões. No entanto, nem todos o buscavam, que o buscavam por essas razões, permaneciam seguindo. O que tem trazido uma preocupação sempre constante ao meu coração é que tem havido um retrocesso na motivação e, consequentemente, na fidelidade ao Senhor. Muitas igrejas têm estado cada vez mais cheias de pessoas cada vez mais vazias de Cristo, porque busca-se a Ele para resolver problemas. Agora, deixa eu dizer só uma coisa a você. Muitas vezes, depois que nós encontramos a Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus, parece que se levanta uma grande nuvem de marimbondos contra nós. Grandes perseguições tem experimentado o povo de Deus em vários lugares da terra. Hoje eu recebi uma mensagem da Agência de Missões Portas Abertas, pedindo oração pelos cristãos do Oriente, especialmente os cristãos líbios. No mês de abril passado, aconteceram muitas mortes ali, muitos estupros, igrejas incendiadas, e eles pedem desesperados oração para que aqueles cristãos que não foram mortos, eles permaneçam firmes no Senhor. Me chegou uma imagem terrivelmente dolorosa de mãos retalhadas à faca de cristãos orientais, porque foram apanhados com a Bíblia na mão. E a gente tem insistido muito nesse lugar para que a igreja ocidental acorde. A igreja ocidental deixe de ser tão melindrosa, a igreja ocidental deixe de ser tão egoísta, a igreja ocidental deixe de ser tão voltada para si mesma e olhe para aquilo que está acontecendo no Oriente. Quem nos garante que dentro de pouco tempo não sejamos nós os perseguidos? Que o Senhor Ele tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça-nos olhar para o Cristo com a motivação verdadeira. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Aquilo que verdadeiramente precisamos nos será acrescentado. Então eu queria chamar a atenção para que nós nos lembremos da própria oração ensinada pelo Senhor Jesus: venha o teu reino. Que o Senhor possa avivar a sua obra, sobretudo na igreja ocidental. E para que nós compreendamos melhor este assunto, vamos olhar para os ouvintes de Pedro naquele dia e acompanhar o que aconteceu. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Primeira coisa que nós vemos é a resposta àquilo que aconteceu no coração daqueles ouvintes. E o versículo 37 ele diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Compungir-se, afligir-se com pesar profundo, com tristeza, quebrantamento de alma, arrependimento. As pessoas hoje, elas se acham muito boas, muito certas, muito aprumadas, e é como se Jesus estivesse fazendo um grande, enorme, ou se elas estivessem fazendo um grande, enorme favor a Jesus em procurá-lo, em ir para as igrejas. Nós necessitamos de Jesus. Jesus é tudo. Jesus é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. O salmista disse: se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos.
Busquemos ao Senhor. É tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento sincero de coração, é tempo de chorar. Reaprendamos a chorar na presença de Deus. Lares têm sido destruídos, famílias têm sido assoladas, muitas situações que são aparentemente insolúveis só vão ser resolvidas quando nós tivermos a motivação correta ao buscar o Senhor. Senhor, olha para mim, sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, e certamente os há, e o Senhor possa tirar de mim esses caminhos, e o Senhor possa me conduzir ou me reconduzir ao caminho eterno. O que você sente quando ouve a palavra de Deus? O que foi que causou um pesar tão profundo ao coração daqueles ouvintes daqueles dias? Versículos 22, 23, 24 e 36 dizem o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E logo aqui, nós percebemos que falta compreensão de quem é o Cristo. Jesus não é uma figura pregada numa cruz. Jesus, ele está vivo, Jesus ressuscitou, ele enfrentou a morte, não é uma figura apenas emblemática. Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor e o Cristo. E nós não podemos de nenhum modo perder isso de vista. Tem faltado quebrantamento, tem faltado arrependimento sincero de coração, ao coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu queria, a começar em mim, como diz o velho cântico, quebra coração, para que sejamos um, como o Senhor é em nós. Que nós possamos buscar em Deus no dia de hoje, nesse dia onde nós vamos participar da cerimônia da ceia do Senhor, que nós possamos hoje dizer: Jesus, visita meu coração, transforma minhas entranhas, muda profundamente a realidade do meu coração. Arranca aquilo, as raízes, as sementes malditas, plantadas pelo adversário, arranca essas sementes de mim em nome de Jesus. E faz tudo novo no meu coração em nome de Jesus. Porque do contrário, meus amados, nós vamos continuar vindo domingo após domingo, semana após semana, e vamos continuar miseravelmente infelizes. Mas o Senhor nos chamou para a vitória, a grande vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. A segunda coisa que o texto chama a atenção foi a atitude dos ouvintes. A resposta do coração dos ouvintes foi um quebrantamento profundo de alma. E a segunda coisa foi uma atitude. Quebrantamento, ele gera atitude. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso faz a gente implodir. A gente sabe que está errado, que fez uma coisa errada, que pecou. Mas o orgulho não permite que a gente confesse, que a gente chore, que a gente exteriorize aquilo que fez. Arrependimento é diferente. É a tristeza segundo Deus que nos faz confessar aquilo que nós praticamos. Tem um autor cristão, que eu não lembro agora o nome, e ele diz o seguinte: se nós não desmascararmos os nossos pecados, os pecados nos mascararão.
nós seremos desmascarados por Ele. Pecado precisa ser confessado diante de Deus. Nós precisamos reconhecê-los e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Então a atitude dos ouvintes foi perguntar a Pedro: o que faremos? Com o coração compungido, contrito, quebrantado, arrependido, dirigiram-se a Pedro e perguntaram: o que faremos? E agora que eu sei disso tudo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, é o Messias prometido, o que é que faremos? O que é que nós podemos fazer? A palavra entrou na mente daqueles ouvintes, desceu para o coração deles, porque eram palavras de vida eterna. A palavra pregada suscitou atitude, mudança efetiva. Depois de ouvir aquela revelação, eles precisavam saber o que deveriam fazer. E lhes foi dito com toda clareza. A resposta de Pedro veio logo nos versículos 38 a 40. Pedro disse, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunhos e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Esta mesma palavra encontra eco em outro sermão de Pedro, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. A verdadeira igreja nascia ali. Não foi necessário sabedoria humana, estratégia de marketing religioso, eventos apelativos, faixas ou cartazes prometendo isso ou aquilo, pois havia algo muito maior. Quebrantamento do coração daqueles irmãos, a própria salvação dos ouvintes e o poder de Deus derramado na pessoa do Espírito Santo. Para alcançar essa salvação, uma só coisa é necessária. Desta vez nós recorremos ao apóstolo Paulo, capítulo 10 da Epístola aos Romanos, versículos 9 e 10, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Glória a Deus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Que tudo que precisamos fazer para alcançar a salvação é crer verdadeiramente. Crer com o coração, confessar com a boca. Muitos têm confessado com a boca, sem crer verdadeiramente com o coração. E coração aqui entenda-se mente e intelecto. O próprio Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aqui está a grande revelação do Senhor. Chamar o Senhor implica em fazer o que Ele manda. Obedecer é sempre melhor que sacrificar. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Creiamos no Cristo, busquemos ao Cristo com toda a força do nosso coração, nos derramemos na presença de Deus, rasguemos os nossos corações, não as nossas vestes. O Senhor, Ele não está interessado nas nossas exterioridades religiosas.
mas Ele é aquele que conhece a profundidade do nosso coração. Essa semana muitos ficaram chocados com imagens aterradoras que circularam na internet. Aquelas imagens chocantes, partindo de onde partiram, elas não me chocaram. Eu vou explicar por quê. Qual a obrigação que aquelas pessoas têm de reverenciar o Cristo? Qual a obrigação que aquelas pessoas têm de respeitar o Cristo? Quando muitas vezes o Senhor é desrespeitado e é crucificado outra vez dentro das nossas comunidades eclesiásticas com as nossas perversas incredulidades. Eu queria chamar sua atenção no dia de hoje, em nome de Jesus. Brincar de ser crente é a brincadeira mais perigosa que existe, porque é fácil de ser desmascarado. A gente sabe que joio e trigo convivem dentro das comunidades, dentro da igreja como um todo, e só o Senhor sabe a diferença. Mas eu queria, mais uma vez, chamar a sua atenção. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. É preciso falar do Cristo, viver o Cristo, experimentar o Cristo e falar do Cristo exaustivamente nesses dias, enquanto é dia. A noite vem quando não vamos poder trabalhar. E eu afirmo a você que já é noite em muitos lugares da terra. Já tem anoitecido em vários lugares da terra, onde as pessoas não podem anunciar como nós fazemos. Eu creio que nós pagaremos caro pela liberdade negligenciada que nós temos em nossos dias. Eu estava vendo a quantidade de Bíblia que nós temos em casa. Eu olhava para as mãos daquele irmão amado, as mãos retalhadas, sangrando, porque ele foi flagrado com a Bíblia lendo. Bíblias que são tiradas as páginas, escondidas em fendas de rocha, para que numa hora em que eles possam ir ali, correr e ler um texto da palavra. Nós temos Bíblias de todas as versões, nós temos Bíblias eletrônicas, nós temos Bíblia no celular, e lemos muito pouco a palavra de Deus. E o resultado é tudo que tem acontecido nos lares, nas igrejas ocidentais. E eu queria chamar a sua atenção no dia de hoje. Tem faltado quebrantamento, tem faltado arrependimento sincero de coração. Qual foi o resultado do sermão inflamado de Pedro? O versículo 41 nos dá conta que houve ali 3.000 pessoas compungidas que receberam a palavra de salvação e foram batizadas para a glória de Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Eu queria orar com a igreja.